Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e amparados neste momento. Hoje a nossa reflexão, ela tem esse nome porque, como eu sempre falo, eu tenho muita dificuldade de colocar nome na palestra. Eu tenho ali o estudo, o que eu pretendo comentar, mas o tema sempre é uma dificuldade. E na verdade, essa conversa vai ser relacionada a uma mensagem que nós temos no livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier através do espírito Humberto de Campos. O nome da mensagem é A Lição a Nicodemos, mas eu não queria colocar esse nome do título, porque na verdade é alguns trechos dessa mensagem que eu vou conversar com vocês, que foi aquilo que me chamou a atenção e eu tive vontade para trazer, na noite de hoje. Então essa mensagem no livro Boa Nova, quando fala a lição de Nicodemos, é sobre um encontro que Nicodemos, um fariseu, na época lá de Jesus, teve esse encontro com Jesus. Então Jesus já estava, fazendo lá a divulgação, caminhando, curando, e aí as pessoas começaram a saber, ficou notável, a presença de Jesus por onde ele passava, as pessoas comentavam sobre isso, e aí Nicodemos, sabendo de Jesus, ele quis ter esse encontro, mas ele quis ter esse encontro meio às escondidas, sem ser muito visível e tudo mais. E tem vários significados sobre essa questão, é uma lição bem profunda, ela traz várias reflexões para a gente, mas eu vou me ater aqui somente a alguns pontos que eu levantei enquanto eu estava estudando essa mensagem. E aí, nesse encontro que Nicodemos teve com Jesus, ele disse para Jesus assim, que ele reconhecia que Jesus tinha vindo de Deus realmente, devido a tudo aquilo que ele estava realizando. Se não fosse isso, ele não teria condições de fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. E Nicodemos tinha o quê? A necessidade de entender o que ele precisaria lançar mão para realmente conhecer o reino de Deus. Porque ele disse assim para Jesus, que ele empregava a vida dele para interpretar a lei, mas que ele desejava receber de Jesus a orientação de o que eu faço para realmente conhecer o reino de Deus. E Jesus sorriu para ele e disse assim, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Primeiro precisa raciocinar sobre as suas disposições, mas também precisa sentir os textos. E aí que veio o tema em si, pra gente, porque aqui Nicodemos era um homem que tinha muitos conhecimentos, um homem muito respeitado na sua época. Então ele estudava profundamente as leis. Ele estudava profundamente as leis que tinha naquela época de Moisés, as leis divinas. E quando Jesus apareceu, ele encontrou em Jesus a pessoa que teria a resposta de como chegar ao reino dos céus. Por quê? Através de todo aquele conhecimento que Nicodemos tinha, Nicodemos não conseguia ainda entender como chegar nesse reino de Deus. Aí aqui, abrindo um parênteses, a gente tem que sempre lembrar que algumas pessoas dessa época buscavam esse reino de Deus como um local específico, como um local a se direcionar para lá viver em paz, em harmonia, com saúde, se sentindo bem em todas as ocasiões. Era esse pensamento que as pessoas carregavam na época e que muitos de nós ainda hoje pensamos dessa forma. Muitas atitudes, às vezes, que nós temos no nosso dia a dia é esperando que tenhamos uma recompensa num dia para que a gente tenha um localzinho no céu, para que a gente não vá para o inferno. Todos esses pensamentos ainda povoam muitas vezes a nossa cabeça. E às vezes nós espíritas, mesmo tendo o conhecimento que não existe o céu e o inferno, como em outras religiões se comenta, às vezes a gente mantém a ideia
e a vibração de querer ir para uma colônia espiritual, de não ir para o umbral. Então, às vezes a gente troca os nomes dos locais, mas o nosso sentimento continua o mesmo. E nisso eu senti uma semelhança muito grande a essa questão do Nicodemos. Por quê? Porque quanto será que nós estamos interpretando os conhecimentos espíritas, os ensinamentos de Jesus, mas nós não estamos sentindo ele? Talvez esteja sendo algo mais raciocinal, assim, a gente raciocina, a gente sabe de cor às vezes para falar alguma coisa, mas o nosso sentimento ainda não consegue se transformar. O nosso sentimento ainda está ali estacionado num período que a gente carrega desde muito tempo, desde várias outras existências que a gente deixou lá para trás. E Jesus dizendo essa questão para ele, né, de trazer esse pensamento de não só entender e ser o sabe-tudo, mas o do sentir, sabendo que isso é muito difícil, né, da gente às vezes se libertar de alguns conhecimentos, de algumas ideias pré-concebidas, para realmente sentir a essência daquilo que está nos sendo passado. Ele reforçou o quê? Na verdade, ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. E na hora que Jesus falou isso, Nicodemos ficou mais confuso ainda. Como, diz Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? E aí Jesus, com aqueles olhos calmos, olhou para ele e reafirmou que será indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Existem também algumas religiões, algumas conversas sobre esse tema, que quando fala do nascer de novo, a pessoa diz somente da questão do batismo, né, do renascimento na própria existência. E isso não está errado, isso não é perdido no caso, porque realmente a gente renascer diariamente, a gente buscar uma melhora no nosso dia a dia é primordial. Mas aqui Jesus veio nos falar sobre o quê? Sobre a reencarnação, sobre algo que nós estudamos constantemente na doutrina espírita. É um dos princípios básicos da doutrina espírita, a reencarnação. E só nascer e renascer, como nós estamos fazendo há tanto tempo, será que só isso realmente vai nos levar a conhecer esse reino de Deus, a viver nessa luz desse reino, como Jesus colocou aqui? Então, nessa parte, eu cheguei a refletir sobre o significado mesmo da reencarnação para cada um de nós. Nós podemos acreditar nela, confiar que realmente já tivemos existências anteriores, teremos novas existências daqui a um tempo, mas o que isso realmente está significando para cada um de nós? O que isso realmente está nos ajudando a viver o reino de Deus, a sentir a luz do reino de Deus, até mesmo aqui no mundo onde nós estamos. Então a reencarnação, ela vem para quê? Para nos dar oportunidade, para que a gente consiga vivenciar experiências que nos ensinem, que nos ajude a compreender melhor as leis divinas, que nos ajude a tirar de nós os nossos vícios, as nossas imperfeições, e isso não vai ser tirado de uma forma mágica, de uma forma mecânica, isso vai ser, na verdade, substituído, não vai ser tirado, vai ser substituído. Todos os espaços de pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes que nós temos voltadas para a nossa ignorância ainda no conhecimento das leis divinas, será substituído com o quê? Com o nosso entendimento e o nosso sentimento do que realmente é viver conforme Jesus veio exemplificar aqui para a gente. Conforme a centelha divina que nós temos dentro de nós e que pode realmente nos ajudar a viver aqui onde nós estamos, mesmo ainda no estágio primário da nossa evolução, a viver esse reino de Deus. Então a reencarnação é uma boa oportunidade, mas se nós
nascermos e renascermos milhares de vezes, mas continuarmos apegados às mesmas ideias, aos mesmos comportamentos, às mesmas vontades, nada vai mudar. Vai mudar muito pouco, na verdade, né? Porque a gente vai ter as oportunidades, vai ter os acontecimentos, mas a gente não vai ter nada novo para apresentar diante disso. A gente vai continuar fazendo as mesmas escolhas. E isso acaba nos travando. E aí, Nicodemos aqui no texto, né, muito surpreendido com essa colocação de Jesus, queria entender mais sobre isso. Como ele tinha começado a conversa com Jesus, né, querendo que Jesus lhe desse uma orientação de como chegar no reino de Deus, aí ele questionando Jesus sobre essa orientação de nascer de novo, Jesus fala para ele: você é mestre em Israel e ignora estas coisas. É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba, porém precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com o teu raciocínio. Como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Ou seja, nem sempre a gente está preparado para aquilo que a gente está buscando. Porque Nicodemos queria uma resposta para ele encontrar o reino dos céus. Mas essa questão da reencarnação, do nascer e renascer, que vai nos ajudar nesse processo da nossa evolução, Nicodemos não entendia. Para ele era algo que não tinha como ele compreender como isso iria acontecer. Como ele, já sendo velho, iria voltar no ventre da mãe dele para nascer de novo. Ele não conseguia entender. Por quê? Ele acabava simplificando que a vida era só ali, nesse espaço de tempo que ele estava tendo como Nicodemos. Ele não conseguia dimensionar que aquela veste dele iria se perder, né? Mas ele continuaria existindo em outro plano, de uma outra forma, mas ele ia continuar existindo, ele não conseguia compreender isso. E aí Jesus reforça, tipo, como você quer entender algo das leis divinas, se há algo mais ligado à matéria, que é o nascer e o renascer, você ainda não está entendendo. Então, às vezes, nós também temos essa dificuldade. Às vezes, nós, quando começamos a estudar, ou mesmo depois de bastante tempo, já com algum conhecimento, a gente trava. Por quê? Porque a gente ainda não compreendeu bem a essência de algumas coisas que nos foram passadas, mas a gente quer ir além. A gente sempre quer ir além, a gente sempre quer mais. Só que a gente não teve uma base, ou seja, o sentido ali que Jesus falou, de ter o sentimento, de compreender dessa forma, ainda não está fortalecido. Ainda não foi florescido da melhor forma. E aí o que acontece? A gente tenta buscar um conhecimento muito maior do que a gente tem condição de compreender. Então, primeiro a gente tem que nos dedicar ao que realmente nos cabe neste momento. O que eu consigo entender. E o melhor de tudo sempre vai ser o quê? A nossa existência. As nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos momentos bons, os nossos momentos de vitória. Tudo isso vai nos ajudar a entender esse mecanismo, os ensinamentos de Jesus. Por quê? Tudo que ele exemplificou está relacionado ao nosso dia a dia. Está relacionado às dificuldades ou às alegrias que a gente enfrenta na nossa existência. Só que às vezes a gente não se contenta, a gente acha que é muito pouco. E aí a gente começa a buscar fora. E quanto mais fora a gente vai, mais perdido a gente fica. Porque a gente sai do nosso centro, a gente sai do nosso eu, e aí a gente começa a se perder. Tanto de nós, quanto dos ensinamentos que a espiritualidade tem para nos oferecer nessa existência, nessa experiência em que a gente se encontra. Nesse contexto com Nicodemos, ele ficou tão perdido, tão confuso, que ele simplesmente se retirou e foi refletir sobre aquilo que ele tinha ouvido de Jesus. Mas nesse encontro que ele teve com Nicodemos, além de Jesus, tinha outros 2 discípulos com Jesus, que eram André e Tiago. E os 2 também ficaram surpreendidos e perplexos com essa conversa. Mas, ao invés de sair como Nicodemos, eles resolveram continuar ali do lado de Jesus para poder
se aprofundar um pouco mais, para tentar entender também um pouco mais essa questão que Jesus tinha colocado para Nicodemos. E Jesus fala assim para eles: por que tanta admiração em face destas verdades? Aí ele faz uma comparação com as árvores, que as árvores, depois que são podadas, o que nasce dela depois está mais fortalecido, né? Nasce mais bonito, nasce mais forte. Só que ele quis dizer que para a gente é um pouco diferente essa questão, porque o espírito vai ser sempre o mesmo. Ele vai se renovando em cada reencarnação, mas ele é sempre o mesmo, então ele vai melhorando. Só que essa matéria aqui, ou seja, esse corpo que está nos revestindo neste momento, ele acaba uma hora ele se desgasta, ele não tem mais condição de nos dar a possibilidade de aqui se manter fazendo aquilo que nós estamos fazendo, e aí ele se deteriora. Mas nós sobrevivemos a isso, ou seja, não existe a morte é somente material, é do corpo físico. E essa mudança que acontece com a gente, desses estágios de estar encarnado e desencarnados, elas são bem valiosas, porque como eu já falei, quando aqui estamos é uma boa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. E no plano espiritual, a gente consegue ver o que a gente vivenciou, a gente consegue ter uma noção um pouco maior de tudo aquilo que foi passado, que a gente fez bem, o que a gente não fez. A gente reencontra pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, e às vezes pessoas de existências muito lá para trás, mas que a gente não tinha lembrança nessa, porque nessa própria não tinham vivido com a gente. Então, os dois campos, os dois lados que a gente estiver vivendo, ou materialmente ou espiritualmente, eles são muito importantes. E André, ouvindo essa nova colocação de Jesus, se sentiu feliz por ter compreendido isso. Mas ele também teve uma dúvida. Ele disse assim: mestre, já que o corpo é como uma roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos, jovens, junto de aleijados e paralíticos. E é uma pergunta que muitos de nós fazemos, mas que as leis da reencarnação nos ajudam a entender isso. Quando a gente compreende o significado da reencarnação, como que ela funciona, para que ela serve, a gente entende toda essa diversidade que existe no mundo que a gente vive. Mas André aqui, né, aprendendo ainda algo muito novo para ele, já que é uma roupa material, por que todo mundo não é igual? Por que todo mundo não tem as mesmas condições? E aí Jesus diz para ele assim: não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Ou seja, cada um de nós traz dentro de nós, na nossa bagagem, aquilo que nós mesmos fizemos. Então, se a gente vai estar vivendo o inferno, é porque nós criamos esse inferno para nós. Estaremos vivendo o céu se nós criarmos esse céu para nós. E talvez a gente vai ter uma oscilação enorme entre céu e inferno no nosso dia a dia. Vai ter dias de céu, vai ter dias de inferno e assim a gente vai. Por quê? São nossas próprias criações, ou seja, nós temos a condição de fazer isso, de viver tanto um dia muito bom quanto um dia muito ruim. E aí, Jesus, ressaltando esse ensinamento que ele já tinha trazido, que cada um é responsável por aquilo que faz, ele diz assim: seria justo dar a todos a mesma veste, mesmo para aqueles que abusaram de alguma forma da veste que já teve, através do poder de roubar, de assassinar, de destruir, daqueles que já tiveram a oportunidade da riqueza, mas não souberam utilizá-la. Então eles colocam de uma forma que não adianta dar uma veste igual para todo mundo se cada um de nós trazemos necessidades diferentes e experiências diferentes. Então, às vezes, a pessoa, ela em outras existências teve atos, teve momentos que acabou atrapalhando, né, a evolução dela. Ela se comprometeu com as leis divinas, ela errou de alguma forma diante daquelas leis. Então, o que ela vai precisar? Ela vai precisar de uma veste
realmente compatível com aquilo que ela precisa. Então, às vezes, uma pessoa com algum tipo de deficiência, uma pessoa sem a riqueza, sem a beleza, sem a saúde, ela não está sendo castigada, punida, esquecida por Deus. Não, ela está tendo a oportunidade de mudar, a oportunidade de se reequilibrar com as leis divinas. Então não é um castigo, não é um peso, mas sim uma oportunidade de crescimento. E aí, ele falando isso para André, Tiago disse que compreendia, mas ele fez uma observação. Já que era assim, então sempre iria ter que nascer pessoas para causar o mal. Ou seja, se eu assassinei alguém, em algum momento eu vou ter que ser assassinado e vai ter que ter alguém que faça isso para eu me reequilibrar com as leis. Aí Jesus pegou e falou assim para ele, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Né? Tipo, já que Tiago estava achando que sempre se eu fiz um mal, esse mal vai ter que voltar para mim, para que eu esteja em redenção com Deus. Aí Tiago meditou nessa pergunta de Jesus e falou assim, está escrito na lei que o homem pagará olho por olho e dente por dente. A tal da lei de Talião, que eles tinham muito, né, em voga nessa época. E aí Jesus diz para ele, também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos, como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Ou seja, ele fala assim, então você está aqui comigo, eu estou te ensinando, eu estou te trazendo as lições, mas você ainda não está conseguindo sentir o que eu estou te trazendo. Por quê? Jesus veio com amor. Tudo que Jesus vivenciava e exemplificava era com amor, mas eles ainda estavam presos na lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Então ele estava tendo entendimento do que Jesus dizia, mas ele não estava conseguindo sentir o que Jesus dizia e exemplificava ali ao lado dele. E nós ainda hoje, muitas e muitas vezes estamos querendo isso, o olho por olho e o dente por dente, principalmente quando é ao nosso favor. Então a gente quer que o outro nos restitua da mesma forma, mas quando talvez seja para a gente ajudar o outro, a gente não quer que seja dessa forma. Se for um erro nosso, a gente quer o perdão, a gente quer a misericórdia, a gente quer a benevolência, mas às vezes com o nosso irmão a gente não consegue fazer da mesma forma. E aí Jesus, né, falando para Tiago que ele também estava só raciocinando e não estava sentindo, ele diz assim, ainda não ponderaste talvez que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? Porque nos 10 mandamentos, acima de não adulterarás, não cobiçarás, está o quê? Também está uma lei de amor, a primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo entendimento. E aí Jesus fala, mas como poderá alguém amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? Ou seja, como que eu vou amar a Deus se eu estou ferindo o meu irmão? Se eu não estou respeitando o meu irmão? Se eu estou de alguma forma destruindo qualquer coisa que existe nesse mundo que é obra de Deus, que é a criação de Deus. Então nós precisamos começar a sentir essas leis, esses ensinamentos no nosso dia a dia. Por isso que eu falei que a reencarnação, ela nos ajuda a entender esse mecanismo, essas leis divinas, os ensinamentos de Jesus na nossa realidade. Então, no que eu tenho acesso no meu dia a dia, eu consigo aprender com os ensinamentos de Jesus. Eu não preciso ficar esperando algo grandioso para eu viver isso. Eu posso viver isso de uma forma na realidade que eu vivo. Mas para isso eu preciso o quê? Sentir e não só interpretar. Porque enquanto eu estiver interpretando, eu vou estar confusa, eu vou estar perdida, porque eu não vou estar trazendo a experiência para mim mesma. Quando a gente está fazendo um aprendizado novo, seja de que ordem for, a gente precisa o quê? Praticar aquilo que a gente está aprendendo, para que essa prática nos ajude a melhorar. Então as nossas reencarnações, elas servem muito para isso. Elas servem realmente para que a gente possa trazer
essas experiências que nós já tivemos, por isso que a gente sabe que muitas vezes o contexto familiar que a gente vive sempre é muito próximo. Às vezes a gente tem amigos, pessoas muito queridas ao nosso lado, que já são conhecidos de outras existências, que já temos afinidade, que já temos carinho, que já temos atenção. Mas, por outro lado, a gente também sabe que os nossos desafetos também estão próximos de nós. Às vezes dentro da própria família, ou próximo de alguma outra forma, de algum outro tipo de relacionamento que a gente venha a ter. E tudo isso é para quê? É para o nosso melhoramento, o nosso reajuste, o nosso reequilíbrio. E aí, quando Jesus fala, né, para ele sobre esse mandamento, que não é para se prender à lei de talião, é porque um pensamento talvez equivocado que às vezes a gente carregue é esse, de que se alguém cometer um assassinato, ele vai ter que se ressarcir com Deus da mesma forma. E não é assim. Por quê? Porque a forma de evoluir sempre será o amor. Ele não acontece desse jeito porque nós não escolhemos o amor no nosso dia a dia. Nós não escolhemos essa forma de viver. A gente ainda prefere a dor. Então, muitas vezes as pessoas reencarnam, desencarnam, com essas experiências dolorosas que a gente vê muito presente no mundo atual, mas é por nós, não é porque a lei divina diz isso, não é porque Deus acredita que é assim que tem que ser. Não, se nós conseguíssemos realmente amar a Deus, amar ao nosso próximo, amar a nós mesmos, mesmo aquele que causou um mal muito grande numa existência anterior, quando ele vem numa nova oportunidade, se aquele que foi ferido por ele já tiver superado, oferecido perdão, já tiver se desligado dessa energia pesada que eles criaram esse vínculo, e ele, por si só, fazer escolhas melhores, de retribuir todo o mal que ele causou com o bem, ajudando órfãos, idosos, ajudando dentro do seu próprio lar, no meio onde ele está, dando o melhor de si, por que Deus vai querer que ele seja assassinado e que uma outra pessoa fique marcada com isso? Não faz sentido. Só que nós não conseguimos sair desses sentimentos tão pequenos e que nos prende de uma forma tão grande. São sentimentos pequenos, são, mas na verdade a prisão que eles causam em cada um de nós é enorme, porque a gente passa séculos e séculos nesse vai e vem e a gente continua perdido no meio da nossa ignorância, das nossas limitações, das nossas fraquezas e fragilidades. Então, quando o tema fala, né, sobre essa questão do conhecimento entre a letra e o espírito, não basta só o conhecimento, é para que a gente consiga adentrar um pouquinho mais no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas experiências que a gente vem tendo no decorrer dessa própria existência, daquilo que a gente lembra, daquilo que a gente carrega no nosso dia a dia, e que façamos escolhas melhores a partir de hoje, a partir de agora. Não precisa deixar para amanhã. Precisa, amanhã eu vou acordar, então... Não, vamos já pensar nisso hoje. Vamos tentar mudar o mínimo que seja no hoje, porque mudando hoje, com certeza o nosso amanhã, seja amanhã mesmo ou amanhã daqui a alguns séculos, será muito melhor. Então, só para reforçar, né, cada lição que a gente recebe, ela vem no momento que nós estamos precisando dela. Então, como eu sempre falo, ela é para mim, em primeiro lugar, né, que fui eu que estudei ela. Mas eu espero que sirva para todos que aqui estão nos dois planos da existência, porque a gente sabe que aqui a gente não está sozinho, que tem vários irmãos aqui junto de nós, ou que estão nos acompanhando, ou que aqui foram trazidos para receber também da espiritualidade aquilo que eles precisam. Então, que a gente possa refletir mais e buscar sentir mais, sem sentimentos de raiva, de vingança, de egoísmo, porque esses sentimentos causam um mal muito grande a cada um de nós e nos afasta de todo amor, de toda luz. E aí esse reino de Deus que Nicodemos queria encontrar há tanto tempo atrás, a gente pode encontrar ele hoje, mas vai depender da gente. Vai depender de como nós vamos viver. Eu vou viver de uma forma
que eu tenho condições de estar nesse reino de Deus? Se o reino de Deus é de amor, é de paz, é de luz, eu estou vibrando paz, amor e luz para estar nesse reino de Deus ou não? Eu quero estar no reino de Deus, mas suja, né? Tipo assim, toda carregada de energias que não são proveitosas. Então, para eu estar lá, como a gente também estuda nas obras, no livro dos Espíritos, na espiritualidade, os espíritos se juntam por afinidade, né? Então, as colônias são por espíritos afins, no umbral, espíritos afins, enfim, tudo é por afinidade, que está lá os relacionamentos que a gente tem no plano espiritual. Então, se eu quero viver num local bom, eu preciso estar afim com esse local bom. Ou seja, não vai ser eu, a ovelha negra, que vou chegar lá e começar a perturbar todo o ambiente. Nem vai entrar, né? Primeiro que não vai nem entrar, exatamente. Então, se eu quero estar num ambiente bom, eu preciso estar nessa vibração boa também. Eu agradeço a todos pela oportunidade, pela questão de conversar com vocês, apesar de só eu falar e vocês me ouvir, mas eu acho que é algo que ajuda a gente a refletir um pouco mais e com certeza me ajuda bastante. Eu agradeço por isso. Obrigado.